Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Aproveitem e deem o like, o dislike mesmo antes. Verifique se estão mesmo, aqueles que porventura já tenham realizado a inscrição, verifique se ainda estão inscritos. E vamos ao texto. O assunto que vamos tratar hoje, ele é mais ou menos uma continuação daquele que fala da questão do diabo, da existência do diabo. Continuação daquele texto que eu fiz, já postei, um vídeo, né, na verdade, que fala do diabo e Jó. Dessa vez, vou tratar essa questão do diabo e a figura de Davi e o censo. Jeová, o diabo e os censos. Parte 1. Você já ouviu falar de censo? Normalmente, os censos no Brasil são de competência do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse importante Instituto Brasileiro tem por finalidade recolher dados como o total de habitantes do país, renda das pessoas, idade e informações de caráter econômicos, geográficos e sociais, entre outras informações. Os censos já eram feitos antes mesmo da Idade Média e, naquela época, tinham objetivos bem diferentes dos de hoje. Quando os hebreus saíram do Egito, o Deus Jeová, por exemplo, ordenou a Moisés que se fizesse um censo. Isso de acordo com o conto bíblico, é claro. No tempo de Moisés, foram feitos dois censos, sendo o último realizado quando os israelitas se aproximaram das colinas de Moabe. Sabemos que censos, quando realizados nos tempos antigos, tinham por objetivos, primeiro, arrecadar impostos da população local e recrutar homens para a guerra. Mas a quem interessavam os censos? Quem, a quem os censos, quando feitos, beneficiavam? Os reis eram os que mais se beneficiavam com os censos, pois por meio deles, obviamente, eles aumentavam em muito suas riquezas. Abaixo podemos ver claramente a finalidade primeira dos censos, quando praticado pelos hebreus sob o pretexto de o realizar a mando de seu Deus. Toda vez que você fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. Veja que eu notei, que eu grifei, a parte principal dessa passagem, ela diz que o Deus hebreu foi ele que instituiu o censo entre esse povo. E o censo hebreu servia para que pragas não viessem sobre o povo de Israel. O pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, que vale a 12 gramas. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. Quando entregarem ao Senhor a oferta para fazer expiação pela vida deles, os ricos não darão mais que a quantia especificada,
e os pobres não darão menos. Receba o dinheiro de resgate. Êxodo 30, 12 e 16. Nessa passagem, nós podemos ver quais eram os objetivos do censo na terra, não, na cultura dos hebreus primitivos. Perceberam como não há nada de Deus nessa passagem? Quem criou essa passagem, o escritor que criou, ele simplesmente introduziu o elemento divino, sendo que quem estava se beneficiando de tais censos eram os seus líderes, que nesse caso, dessa fábula aqui, eram Moisés e Arão, que se comportavam como maiorais ou reis entre o povo hebreu. Moisés e Arão representavam duas classes, a real e a sacerdotal. Na verdade, o escritor hebreu monoteísta está tentando, nessa passagem, incutir a ideia de que os censos emanavam de Deus. Logo, os hebreus ou israelitas tinham que contribuir sem se queixarem. O escritor hebreu está incutindo nas massas, em geral os iletrados e ignorantes, que pagamento de imposto é um dever divino, sagrado. Essa passagem busca, portanto, justificar a cobrança de impostos pelos reis hebreus. Os pobres hebreus deveriam ver os censos como uma ordenança divina, vez que o rei era o representante de Deus na terra. Os reis hebreus eram vistos como divinos, como filhos de Deus. Os hebreus tinham que obedecer ao rei como que a Deus. Eu falo Deus porque, como eu venho falando diversas vezes, o texto foi estruturado para criar a ideia de que os hebreus eram monoteístas. Mas, na realidade, eram os deuses que estavam presentes na, 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 nos relatos orais dos hebreus, dos antigos hebreus, que havia, na verdade, era a presença de deuses e não Deus. A ideia de Deus é construída mais tarde. Não amaldiçoarás Deus, não amaldiçoarás um príncipe de teu povo. Êxodo 22, 28. Perceberam? A relação de Deus e um príncipe ou um rei entre os hebreus era como que igual. Essa passagem coloca o príncipe ou o rei na mesma condição que o Deus. Ambos têm que ser respeitados. Ambos não podem ser amaldiçoados. A passagem que aqui fala de Deus, tem traduções que, em vez de falar de Deus, fala de juízes. Não amaldiçoarás seus juízes. Eu fiz um texto explicando qual é a jogada dos que traduzem essa passagem, por exemplo, os juízes. E tem as passagens que falam de deuses, porque o termo aqui é Elohim. E Elohim é plural de Deus. É importante ainda destacar que o escritor, com o intuito de pressionar e impor medo entre o povo, diz que quando contado, ou seja, quando realizado o censo, e não, não contribuído com o censo, o hebreu sofreria pragas. Marca aqui. Vamos ver, vamos voltar ao texto. Fala do censo. Vejam,
Toda vez que fizer o censo, cada homem que for contado pagará o seu um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga, veja, nenhuma praga ferirá o povo. Com isso o quê? Com isso, aqui ele está estabelecendo uma condição para que nenhuma praga venha sobre o povo. Qual é a condição? Pagar o, o imposto. Pagando o imposto, faria com que o Deus hebreu não criasse condições desfavoráveis ao povo, não lhes trouxesse pragas. Está entendendo a ideia? A ideia tá ali. A ideia é impor um medo àquele que, por audácia, queira não pagar o imposto e ver e fazer com que as pessoas, no caso os hebreus, vejam o pagamento de imposto como algo divino, algo de origem ou algo ordenado pelo um ser divino. Ficaria mais fácil a pessoa contribuir com o imposto se o visse dessa forma. E o imposto era algo divino e o não pagamento do imposto poderia gerar à pessoa e a seus familiares uma praga vinda do Deus que eles adoravam. E estas pragas viriam de quem? Como a ideia é passar que o hebreu contribuía para Deus, assim o revoltoso que não contribuía receberia a praga por essa insolência. A exploração do povo sempre existiu, e não é de hoje, como podemos ver no caso dos hebreus. A exploração era tanta entre os hebreus que os pobres deveriam pagar imposto em quantidade igual que um hebreu rico. Nós vimos também lá na passagem, ela fala do rico e do pobre. O rico contribui menos que o pobre e o pobre contribui menos que o rico. Veja a crueldade da lei do Deus hebreu. Ele deixava todo mundo no mesmo nível e não fazia diferenciação entre quem podia dar mais ou quem podia dar menos. Todos deviam pagar ou contribuir da mesma forma, não importava as suas condições financeiras. A capacidade contributiva das diferentes camadas da população israelita não era levada em conta. O que importava mesmo para aqueles que impunham o censo era a arrecadação, era a sua cobrança. A Bíblia registra um censo que foi realizado na época do reinado de Davi. Nessa ocasião, é dito no texto bíblico que Davi teria sido incitado a fazer esse censo. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Eu chamo a atenção de vocês para a presença é, para esse destaque que eu fiz. Satanás, um recenseamento. Percebendo? Estão percebendo? Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e conte os israelitas desde Beceba até Dan. Beceba até Dan. E trago-me um relatório para que eu saiba quantos são. Finalidade aqui, né? Para indica a finalidade. 1 Crônicas 21, versos 1 e 2. O escritor de 1 Crônicas nos diz que Satanás teria incutido o rei a fazer aquele censo. Porém, quando lemos o livro do vidente, vidente nada mais é que um feiticeiro, um adivinho,
e mais tarde passa a ser chamado por profeta, mas profeta, você for procurar o significado dele, significa simplesmente a pessoa que fala, a pessoa que profere. Pois bem, se quando lemos o livro do vidente Samuel, vimos uma outra informação. Vejam, tornou-se de novo a acender a ira de Jeová contra Israel. Incitou contra eles a Davi, dizendo, nota esse verbo aqui, incitou, vou grifar, incitou contra eles a Davi, dizendo, vai, numera Israel e a Judá. Disse o rei a Joabe, general do seu exército, corre todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e fazei resenha do povo, para que eu saiba o número do povo. Segundo Samuel 24, versos 1 e 2. Percebam, eu já falei dessas duas passagens quando eu falei da questão do diabo e Jó, num texto. E agora eu trago esses dois textos para nós discutirmos ou analisarmos ambos. Veja que em Crônicas é dito que quem havia incitado ou provocado Davi a fazer o tal censo teria sido Satanás. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo, ou seja, um censo. Já no livro de 1 Samuel, desculpa, 2 Samuel, é dito que quem incitou Davi a fazer o censo não foi Satanás. Pelo menos ele não transparece ou não diz aqui claramente quem fez, quem teria incitado Davi a fazer esse censo. Na passagem aqui de 2 Samuel, o texto mostra que foi Jeová que teria incitado, veja, tornou-se de novo a acender a ira de Jeová contra Israel, incitou contra eles a Davi, dizendo, vá, numera a Israel e a Judá. Certo? Percebam um detalhe. Nós vimos que a realização dos censos, na concepção dos hebreus, não era visto como algo pecaminoso, errado ou violador de lei, porque o censo era estabelecido ou foi fixado segundo a vontade e os ditames da lei do próprio Deus hebreu. Então, como é que Davi teria cometido um pecado por ter permitido realizar um censo entre os hebreus? Essa é a primeira questão. Não havia motivo para se dizer que Davi havia pecado por ter realizado um censo entre os hebreus. Porque os censos tinham por objetivo arrecadar imposto para o santuário. Estão lembrados? O, o hebreu, quando contado, ele tinha de devolver aos cofres uma quantia pelo resgate de sua alma, diz o texto. E nós vimos, discutimos, que essa ideia é simplesmente fazer com que o hebreu visse a obrigação de pagar imposto como algo sagrado, santo e obrigatório. E legal, porque isso estava dentro da lei criada pelos hebreus. Então, que pecado teria sido feito por Davi ao realizar esse censo? No contexto bíblico, nós não encontramos pecado algum. Há algumas religiões que inventam um monte de mentiras em cima dessa passagem. Certo? E o segundo ponto, eu falei que são mentiras e vou mostrar por que são mentiras. Né?
interpretação dos textos nos apontam coisas totalmente diferentes do que é dito pelas religiões. Mas o motivo deles darem determinados motivos, vocês sabem muito bem por que é, né? Pois bem, então nós temos o problema do censo, né, que não poderia ser visto como pecado, nem por erro, nem por erro de Davi. Segundo, nós temos num texto dizendo que foi Satanás que havia incitado Davi a fazer o censo, e num outro texto falando que foi Jeová que incitou Davi a fazer esse censo. Vamos entender esses dois textos mencionados. Samuel, ou quem lhe faz às vezes, diz aqui que quem incitou Davi, na verdade, fora Jeová e não Satanás, como fora dita pelo escritor de Crônicas. E agora, quem incitou realmente Davi? Satanás ou Jeová? Aí os crentes querem defender o Jeová, porque Jeová não pode ter incitado Davi a cometer um pecado, porque Jeová é bom. Jeová só faz o que é bom. Aí eles fazem uma amarração para tentar tirar Jeová dessa jogada. E colocar o Satanás de forma definitiva nessa passagem. Você conseguiria interpretar as passagens tão conflitantes e aparentemente tão contraditórias? Você conseguiria interpretar passagens tão conflitantes e aparentemente tão contraditórias? Quem olha assim rapidamente acha que há um conflito dos textos, ou há uma contradição dos textos. Uma fala que foi Satanás, outra fala que foi Jeová. Certo? Então, aparentemente, há uma contradição. Mas eu vou mostrar que não há contradição nessa passagem, nessas duas passagens. Muitos veem essas duas passagens como mais uma das passagens contraditórias que encontramos nas páginas da Bíblia. Não estou dizendo que não existem contradições em muitas e muitas passagens bíblicas, mas estas duas aqui não estão em contradição. É isso aí, pessoal. No segundo vídeo, Jeová, o Diabo e os Censos, segunda parte, nós vamos mostrar que essas duas passagens não estão em contradição. Até o próximo vídeo.